Hoje o programa Se Liga Aí veio até a casa da Viviane Bregantini para falar um pouco da Laine, a menina dos laços. É logo após os comerciais. Se liga aí! If you get to hear me now. Olá, estamos de volta. Hoje estou aqui na casa da Viviane, a mãe da Laine, mãe de 3 filhos, artesã. Muito obrigada por nos receber, Viviane. Eu que agradeço. E eu quero que você conte um pouquinho da trajetória da Laine. Bom, como você mesmo já citou, eu sou mãe. Quando a Laine nasceu, eu já tinha um filho mais velho do que ela e ele estava já com 5 anos. E nós notávamos, desde o seu nascimento, uma diferença na Laine em relação a ele, e inclusive aos outros bebês, crianças da família. Mas assim, levava aos pediatras. As respostas eram sempre as mesmas, que cada um é diferente, cada um tem o seu tempo, né? Mas Laine, eu já sentia nela a dificuldade, inclusive, no amamentar. Ela não aceitava o toque para o amamentar. Então, assim, para mim como mãe, era uma dificuldade tremenda nisso. E depois já ficou hospitalizada, até devido a essa questão da alimentação. Foi crescendo um pouquinho mais, uma seletividade alimentar tremenda, que não aceitava nada. E era sempre um choro imenso que nós não conseguíamos entender o porquê que ela chorava tanto. E Laine, já com 18 anos, imagine há 18 anos atrás, se hoje ainda falta informação, como era antes, né? Ela, com 1 ano e 5 meses, ela começou a apresentar crises convulsivas. Fez todos os exames possíveis, não constou nada. Nada, ela não tinha nada. Teve vezes, inclusive, ela chegar para mim e falar assim: por que eu sou assim? Eu não consigo ser igual às outras pessoas. E chegou um dia, inclusive, que ela falou, foi um dia muito marcante para mim. Ela falou para mim, se fosse para eu nascer desse jeito, eu não queria ter nascido. Hoje ela está com 18 anos. Se você parar para pensar, isso veio à tona com 10 anos. Fazem 10 anos que isso vem à tona, né? O entendimento sobre o autismo. E ainda não existem profissionais tão competentes. Não. Porque essa trajetória que você está falando são medicamentos que ela não precisava ter tomado. Não. Foram diagnósticos que não eram dela. Não. Todo um sofrimento. Uma falta de informação muito grande, não é mesmo? Foi. E se deu, eu agradeço muito. Foi a uma professora que ela me alertou. Ela me orientou a buscar, então, profissionais qualificados da área. E aí eu marquei com essa neuro e eu cheguei na primeira consulta com ela e joguei assim. Foi totalmente diferente, né? Porque ela quis saber quem era a Laine, né? Ela não quis saber que o diagnóstico que ela tinha. Por que você estava lá? Eu passei a compreender, né? E a cobrar menos. E eu me senti, nesse dia, aí as pessoas dizem em relação ao luto, né? Para mim, eu não tive luto. Para mim, na verdade, aquilo foi uma libertação. Porque, assim, a minha única tristeza que eu senti, que eu chorei muito, não foi pelo diagnóstico dela. Pelo contrário, foi por eu não ter tido antes. Foi pelo fato de que eu
julguei ela demais pelo fato de que eu queria muito uma coisa que ela não ia, né? Então eu me Você senti... também não entendia pelo fato assim, você procurou todos os recursos. Você teve todas as informações, mas errada. E eu me Tem senti... esse momento que a gente... eu falo a gente porque é a realidade. Você se julga pelo fato... Por que eu não consegui isso antes? Por que não veio isso antes? Mas não cabe a nós. Porque você foi atrás. Você buscou chegar e olha bem. Teve um momento que acabou mas é que dando certo. A culpa de, assim, por que eu não a compreendi mais? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho da Laine. A Laine tem 18 anos, essa menina linda aqui que vocês estão vendo. E ela vai contar um pouquinho para nós. Laine, como foi perceber o autismo dentro de você? A aceitação, como foi isso? Desde muito tempo eu já percebia que eu era diferente de todo mundo e que muitas vezes eu era apontada por causa disso, que eu era diferente. Então eu sabia, eu tinha consciência disso. Lógico que quando mais nova a gente não tem tanta percepção assim do porquê eu era diferente. Aí quando eu comecei a ter mais consciência, eu comecei a falar, mas por que eu sou diferente? E foi surgindo muitas dúvidas em relação a isso. Até o diagnóstico, foi um monte de perguntas sem ter resposta dentro da minha cabeça. E isso foi me deixando muito angustiada, muito mal, muito sem saber, perdida mesmo, assim. E depois que eu recebi o diagnóstico, no primeiro momento que eu recebi, eu pensei, é mais um diagnóstico. Porque como minha mãe relatou, eu já tive muitos. Então, para mim, aquilo era só mais um. E depois, só que eu percebi que estava ficando diferente as coisas. A minha mãe estava começando a querer me compreender mais. Só que eu não queria saber sobre aquilo. Para mim, não tinha sentido, né, no primeiro momento. Então, eu comecei a renegar mesmo, como eu fazia com os outros. Eu comecei a não querer me importar. Lógico que com o tempo a minha mãe foi conversando comigo, falando, tentando me compreender mais. E com isso, para conseguir depois, alguns anos mais tarde, a minha autoaceitação mesmo. Porque para mim, eu cheguei a um ponto que eu falei, tá bom, eu aceito isso, mas eu não quero que ninguém saiba. Porque se eles saberem, se eu já sou tão excluída assim, com eles não sabendo, imagine se eles souberem. Aí eu falei, não quero que ninguém saiba. E daí, as terapeutas que eu ia, elas falavam que era necessário isso, mas eu estava firme com a minha opinião e falava que não. E mais tarde conseguiram, minha mãe, as terapeutas e até mesmo a doutora, me ajudar a falar, você precisa colocar isso para fora, tipo, eles precisam saber disso, senão eles não vão saber como interagir com você. E talvez a sua vida, e com certeza a sua vida vai melhorar muito depois que eles souberem. Aí foi que com 15 anos, 14 para 15, assim, eu me aceitei mesmo, e então, tipo, o colégio ficou mais fácil, digamos assim. A interação com as pessoas começou a ser um pouco mais leve. E foi muito bom isso. Na verdade, é uma coisa que eu falo, libertador. É como se eu estivesse num túnel escuro, sem nada, sem ninguém. E quando eu finalmente recebi o diagnóstico e me aceitei, o túnel parece que abriu uma porta lá e eu consegui sair. E lógico, eu encontrei várias pedras para desviar, só que essas pedras se tornaram um pouco mais fáceis, porque estava a luz do dia e eu conseguia enxergar elas. Então, é uma coisa que eu falo que foi acontecendo no momento certo. Lógico, podia ter sido antes, mas
ao perceber isso, foi uma coisa libertadora. Quero que você fale um pouco do bullying na sua vida e os preconceitos. O bullying sempre esteve muito presente. Muito, muito presente. Principalmente antes do diagnóstico. Antes do diagnóstico, o bullying era constante em todas as escolas que eu ia. Eu passei por muitas escolas, muitas escolas. E lógico que eu era muito difícil também de se aproximar, mas também não havia compreensão, nem informação, nem nada, então se tornava difícil, lógico, muito mais para mim, mas para eles também se tornava um pouco difícil. Então eles acabavam vendo a pessoa estranha, igual diz Darwin, a lei do mais forte prevalece. Então, como eu era fraca, eles apontavam para mim, eles me escolheram como alvo, como a pessoa que vai levar a todos os xingamentos da turma, porque você é diferente. Tá, mas isso acontecia só com seus Colegas, professores, tudo? tudo. Principalmente nas escolas, assim, porque em casa, como eu não saía muito, então não tinha muita interação com as pessoas. Teve 3 eventos que marcaram muito. Como você falou, vou citar um pouco o primeiro do professor. Eu estava começando a iniciar uma matéria nova. E essa professora, ela era muito arrogante, muito arrogante. Só que era diferente o jeito que ela me tratava e tratava os outros alunos. Ela fazia exclusão. E eu não conseguia entender o porquê ela fazia isso. Mas, ao mesmo tempo, por eu não conseguir entender, eu não gostava dela. E eu não gostando dela, eu não conseguia entender a matéria. E várias vezes eu levantava a mão para fazer a pergunta, porque toda a vida eu escutei isso. Levanta a mão e faça a pergunta quando você não entendeu o conteúdo. O professor vai explicar de novo. Ela se recusava a explicar para mim. Ela falava... Toda vez que eu levantava a mão, ela olhava para mim e falava: se for para fazer alguma pergunta idiota, não levanta a mão. E foi que, com o tempo, eu passei a não levantar mais a mão para perguntar. E, lógico, que eu levava muitas dúvidas para casa por causa dessa situação. E eu falo que, com essa matéria, eu tenho uma certa dificuldade pelo fato da não explicação do professor. E não... né? Mas isso é questão pedagógica. Isso marcou muito, porque, afinal, era uma profissional ali. Ela devia explicar para o aluno, mesmo que fosse, igual ela disse, uma pergunta idiota. Mas isso ela devia fazer, porque é a profissão dela, ela se formou para isso. Outro evento muito marcante foi quando eu tinha conseguido fazer as primeiras amigas, e para mim isso estava sendo bom, né? De eu ter conseguido fazer, e foi meio que por eu mesma, não precisei, por exemplo, minha mãe intervir, que a maioria das amizades minha mãe tinha que intervir e fazer acontecer. Muitas vezes, lógico que não adiantava da mesma forma, mas ela tentava. E elas eu tinha conseguido fazer por conta própria. E ela, uma prima dessa amiga minha, ela convidou eu para a festa dela, que na época ela era mais velha, então ela convidou para fazer 15 anos. Foi minha primeira festa que eu fui convidada, então eu estava super animada para ir nessa festa. Contei para minha mãe, a gente foi lá, comprou acessório, comprou roupa, comprou presente, comprou tudo. E estava indo tudo bem, só que no dia anterior eu recebi uns áudios dessa minha amiga, que era prima da menina que ia fazer aniversário, falando que se eu fosse pro aniversário, ela ia me arrancar pelos cabelos. E isso me deixou muito triste, muito frustrada, e eu me senti muito mal, porque eu achava que estava sendo legal para todos, e no final não estava, elas não estavam gostando da minha companhia. E acabou que eu não fui no aniversário, passei durante muito tempo chorando e pensando no porquê, de novo, vinham as questões do porquê era assim. E
eu não conseguia ir mais para a escola. Eu ia para a escola meio que muito obrigada. Eu inventava que eu estava doente para faltar. Ou se eu ia logo depois, principalmente eu queria sair. Então eu falava que estava com dores. E ia para casa e ficava lá dentro do meu quarto como sempre. E depois desse ocorrido, lógico que antes a turma vinha falar comigo e vinha principalmente zombar de mim, mas depois que eu não tinha, de certa forma, o apoio delas, que elas estavam ali, que eu fui realmente traída, parece que ficou pior. A turma começou a ir focar muito mais. E esse ocorre o terceiro evento, que foi quando a turma toda começou a me excluir. A turma toda me deixar de lado e não querer que eu estivesse mais lá naquele mesmo ambiente que eles. Eles me deixavam pra fora, falava coisas realmente horríveis. E minha mãe foi na escola. No início eu não contei pra ela, mas depois, quando eu vi que eu tava ficando muito mal, minha mãe começou a perceber e foi que ela pegou e eu finalmente contei pra ela e falei que eu não queria mais ir pra escola nunca mais. E minha mãe foi, conversou com a orientadora e a orientadora sugeriu que eu trocasse de sala. E eu peguei e falei, então tá. E foi que eu troquei de sala. Só que como eu tava já mais ou menos pro final do ano, eu fiquei pouco tempo naquela sala. Apesar de que eu não consegui criar laços com ninguém. Foi a entrada para o meu ensino médio. Eu estava no 9º ano, então eu ia entrar para o ensino médio ano que vem. E eu achava que quando eu mudei de escola, eu achava que ia ser a mesma coisa. E acabou que foi diferente a escola. Então isso já é uma parte mais positiva em relação a isso. Mas nesse momento do 9º ano foi, acho que, o pior, sabe? Você contando assim, parece cena de filme. Sabe quando você assiste aqueles filmes e acha que na realidade não acontece? Aí, mais foi. um depoimento, um esclarecimento de que acontece. Foi. Em todos os lugares. E aí o pior foi escutar quando eu cheguei para comentar, né? E falar assim, liberdade de expressão. Aonde? Na escola. Que os alunos tinham liberdade de expressão. E aí, vamos falar sobre o autismo? Não, mas é expor ela demais. Como assim? Ela já estava sendo exposta, né? Ela foi rejeitada por 30 alunos. E chegavam nela e falavam assim, ninguém gosta de você. Sai daqui, sua esquisita. Isso não é? A educação não vem só da escola, né? Né? De casa também. Então, ela entrou numa depressão profunda. Então hoje, Laine, você, autista assumida, tá? O que você mudaria na sociedade em relação a isso? Essa questão do preconceito, ele ainda é muito grande. Como é citado diversas vezes, o autismo está ganhando força agora. E muitas das pessoas que sofreram é realmente chocante. Porque não é porque o autismo está virando moda, é porque o autismo está sendo descoberto agora. As pessoas estão tendo mais informações, então estão tendo mais... os diagnósticos estão vindo mais por ter essas amplas informações. E com isso, eles acabam falando que virou moda, mas não virou. As pessoas estão descobrindo e ainda tem muita coisa para descobrir. Eu acho muito incrível agora o cérebro do autista, porque você vê que é uma coisa muito diferente do que as pessoas relatam para mim, de como elas veem algumas coisas. Eu fico, mas eu não vejo assim. Eu vejo totalmente diferente. E eu mudaria no mundo, tentaria deixar a mente das pessoas mais aberta. Porque a partir do momento que você tem um preconceito, você se fecha
para aquilo, você se fecha e não quer que nada mais entre. Eu sei como que é. Eu me fechei durante muito tempo para isso e não queria abrir meus olhos de jeito nenhum. Mas as pessoas se fecham de uma maneira rude e que elas não importa o que você diga, não importa o que você fala, elas vão sempre tentar achar alguma coisa para falar, você tá mentindo. Quando diversas vezes eu cheguei e falei para as pessoas, quando eu já era assumida autista, cheguei e falei, olha, eu sou diferente, eu sou autista, e as pessoas olhavam para mim e falavam, você não tem cara de autista, você não parece autista, você tem certeza disso? Eu ficava, tenho certeza disso. Eu recebi esse diagnóstico, mas elas se fecharam tanto, isso quando não tinha algumas que conhecia pelo menos um pouco, que pegava e falava, mas na minha família tem um, e ele não é igual a você. Ele é bem diferente de você. Alguma coisa está errada. Eu falava, mas não é. Eu tenho certeza do meu diagnóstico agora. E é igual eu sempre falo, em várias lives minhas eu relatei isso. Eles parece que pensam, Deus fez uma mistura só para autista. Colocou todo mundo, colocou todos os ingredientes, colocou todo mundo na mesma forminha porque todo mundo vai ser igual. Mas não é. Se todos os neurotípicos, todas as pessoas consideradas normais são diferentes, com personalidade diferente, com cor de cabelo, olho, corpo, tudo diferente, por que o autista tem que ser igual? A gente também é ser humano. Além de autista, a gente é ser humano. É igual a Temple falou, o autismo faz parte de mim, mas não é quem eu sou. É alguma coisa assim. E eu acho muito incrível, porque é realmente uma coisa que eu mudaria. Eu queria muito que as pessoas pelo menos tentassem pesquisar um pouco mais. Porque quando você olha para uma pessoa com deficiência auditiva, com uma deficiência visual, ou até mesmo alguma deficiência no geral, você olha para ela e fala, nossa, coitada, mas ao mesmo tempo você pega e fala, eu vejo a luta dela. Eu vejo o quanto ela está se esforçando para melhorar, para conseguir os objetivos dela. Mas quando você olha um autista, você não consegue ter essa empatia. Você fala que é tudo um drama, que é tudo invenção da cabeça. Esquisitice. E é uma coisa que não faz sentido. O autismo, ele não é uma doença. Não é transmissível, não é nada. Contando que não tem cura, é um transtorno como qualquer outro. Se você atualmente fala muito disso de depressão, se atualmente uma pessoa olha para você e fala, eu tenho depressão, você aceita e vai acolher ela. Agora, quando você fala que tem autismo, a pessoa olha para você e fala, já fica, eu não quero você perto de mim. Entende? É uma coisa muito que tem uma diferença muito grande, um peso muito grande. Com tudo isso, é uma caminhada, você está passando por uma caminhada muito grande. Essa vontade de ser neurologista veio através disso? Veio através disso. Na verdade, a medicina... Aquela curiosidade? A medicina veio comigo desde muito cedo. Parece que Deus colocou já para mim desde sempre, porque minha mãe relatou diversas vezes, e eu gosto muito de saber disso, que meus avós têm um sítio, e a minha avó, ela matava a galinha, né, pra se alimentar. E acho que era 3 anos, né, eu com 3 anos, eu ia lá, depois que a galinha já estava morta, e minha avó colocava os coraçãozinhos da galinha na minha mão, e eu achava incrível, aquilo. Era uma coisa, pra mim, todos os órgãos. Era diferente. Enquanto todo mundo morria, ela queria pegar os órgãos. Minha mãe achava isso completamente nojento, né? Mas é estranho pra uma criança, né? Aí, como minha mãe já comentou, fiquei durante 5 meses internada. E eu via aqueles médicos e eu ficava admirada com os médicos. E a minha pediatra, ela foi essencial, eu admirava ela, apesar dela pegar muito no meu pé, mas eu admirava ela. E era uma coisa que eu falava, eu quero pra minha vida.
E com 8 anos eu falei, eu quero ser médica. E logo no início eu falei que queria ser pediatra para cuidar das crianças. Mas depois que eu recebi o diagnóstico, eu falei, eu quero ser neuro. Porque eu admirei a minha neuro e falei, nossa, a batalha dela é grande e eu quero isso. E eu falei, não só para os futuros autistas que vão vir, mas para os que já estão aqui, tentar minimizar um pouco esse sofrimento, essa luta deles, tipo, tentar tornar essa luta, essa batalha um pouco mais fácil, dar tudo o que eles precisam, todos os direitos que eles têm e todos os direitos que eles precisam, eu quero ir atrás para que eles consigam ter isso, assim, sabe? Para Você compra tudo isso. que eles consigam. E lógico que muitos ainda vão acabar não conseguindo um diagnóstico cedo, mas eu pretendo muito dar um diagnóstico para a criança o quanto antes, para realmente para isso ter uma luta um pouco mais leve para essa criança que vai vir no meu consultório, se tudo der certo. Vai dar certo, claro que vai dar certo. Você é uma menina muito inteligente. Agora vamos mudar um pouco de conversa. Eu quero saber como surgiu a Menina dos Laços. Então, o nome em si, a Menina dos Laços, surgiu no ensino médio, quando eu já estava tudo se encaminhando para o bem, assim, né? A Menina dos Laços foi a minha pedagoga do colégio, a qual eu fiquei muito próxima dela, porque ela me acolheu e ajudou muito com relação à adaptação, com relação aos alunos, com todo mundo, para que todo mundo me compreendesse e me acolhesse dentro do colégio. E depois que eu consegui essa aceitação, eu sempre amei muito laço. Você tem uma coleção de laços. Eu contei, eu tenho 28 laços e 3 presilhas. E nisso, eu falei, eu vou começar a ir de laço, porque eu gosto. Antes eu não ia, por causa que eu falava, não é mais pra minha idade. As meninas não estão usando laço, por que eu vou usar? Falavam pra ela que não era pra ela usar, entendeu? Mas não é só o laço, você gosta de outras coisas também. Gosto de outras coisas também. Aí eu comecei a ir de laço. E acabou que eu marquei muito no colégio, porque como eu disse, as meninas não querem mais ir de laço. Elas falam que é muito infantil, ou tipo assim... Você sabe que eu acho que elas queriam ir de laço. Então, vou te contar algumas coisas depois. Algumas até pediam um escondidinho assim pra pôr, sabe? Mas aí eu comecei a ficar conhecida por isso, porque eu era uma adolescente e eu nunca gostei de usar laço muito pequeno. Meus laços geralmente eram maiores, assim, sabe? E porque roupa do colégio pra mim era muito chata, muito simples. Não que queria dar um up. É que não é que eu não gostasse da roupa do colégio. Vamos modernizar. Não é que eu pegasse e falasse, nossa, ela as cores neutras eu gosto. Só que ela era muito, sei lá, sabe? Ela queria dar um efeito Laine. Exatamente, eu queria dar o meu efeito. E eu comecei a pegar laço maior, assim. E eu sempre, por minha mãe sempre me incentivar a enfeitar meus cabelos. Então eu falava, tá faltando algo. Aí foi que eu comecei a usar laço. E as pedagogas começaram a se referir a mim, a menina dos laços. De quem está falando? A menina dos laços. E daí até os professores começaram a falar. E eu fiquei sabendo depois que eu era conhecida como a menina dos laços. E inclusive a minha coleção se chama de laços, que eu fiz parceria. Ela se chama Menina dos Laços porque eu contei, numa das minhas primeiras lives que eu fiz, eu contei como surgiu a Menina dos Laços. E foi uma pessoa que curte minha página e comentou, essa coleção precisa se chamar Menina dos Laços. Aí todo mundo foi no vácuo. Aí todo mundo começou a falar, sim, realmente precisa. E eu peguei e falei, acho que combina. E foi que a minha coleção ganhou esse nome através, nem foi direito uma competição, mas era para ser, e a Menina dos Laços ganhou uma fama que eu não esperava que ganhasse, e eu realmente gosto muito desse... E eu quero que você fale para eles aonde que podem achar os laços,
Fale um pouco do teu Instagram, da sua página, para eles acompanharem as suas lives, porque são lindas. Deixa tudo certinho. Então tá. A minha página, ela pode ser encontrada tanto no Face como no Insta, Convivendo e Aprendendo com Autismo. Lá eu posto vídeos todos os dias, junto com um breve textinho, mas... ou quando não é possível gravar os vídeos, porque pode ocorrer algum imprevisto. Por exemplo, eu tenho uma crise no dia de gravar os vídeos, eu acabo não gravando durante a semana. Mas sempre tem alguma coisa sobre o autismo E ou você sobre... tira as dúvidas também. Exatamente. Nesses vídeos, eu peço para as pessoas me mandarem as perguntas e eu respondo todas. Pode demorar, mas elas vêm as respostas. E... é mais na página, assim, sabe? E as lives estão sempre postadas nas duas páginas. Uma vez ou outra que alguma plataforma dá algum problema, mas sempre está lá e vocês podem assistir as antigas. E, inclusive, eu já vou falar, né? Vou fazer mais lives. Quem quiser acompanhar a partir de já, pode ir lá ver. Acho que vai ser divertido. Dos laços, que é junto. É isso mesmo. Os laços, vocês podem ir falar com a Mari. Ela Da página Naná Laços. Da Naná Laços. Eles são lindos, eu não trouxe, mas eles são muito bonitos. E quem sabe no futuro eu talvez farei uma outra coleção. Mas, por enquanto, essa é a minha primeira. E eu acho eles lindos, que combina com tudo, porque eles são neutros. Essa prisilinha aqui vem de brinde. Quem adquire o laço, vem 3 prisilinhas. Essa do autismo vem junto de brinde. Eu quero uma. Gente, desculpa, mas eu quero uma. Porque eu tenho só a pulseira. Tem um colar também, mas eu quero... Essa prisilinha vem junto. Mesmo adquirindo ou kit ou um laço só, vem as prisilinhas independentes de brinde. Uhum. Ai, gente, eu só tenho a agradecer porque essa conversa foi maravilhosa. Laine, deixa uma mensagem para as pessoas que estão se descobrindo, para as mães que realmente agora, como se diz, agora está abrindo uma luz, né? Lembra do túnel? Está abrindo uma luz no túnel. A caminhada não é fácil. É uma coisa que realmente leva tempo. Mas a aceitação vai tornar isso um pouco mais fácil, tanto para autista quanto para familiares. Se um autista tá numa família que a família não quer aceitar, por que ele iria aceitar, entende? Ele precisa ter pelo menos uma pessoa que apoie e fala, eu acredito. E tendo essa pessoa, ele vai se apoiar nela e vai falar para todo mundo que ele é. E isso vai criar um vínculo com as pessoas. No meu caso é com a minha mãe, mas pode ser tio, pode ser pai, pode ser qualquer pessoa dentro da família, contando que ele tenha a quem se apoiar. E ao se descobrir e ao se aceitar, lógico, são duas coisas completamente diferentes, mas é uma coisa libertadora. Aos autistas eu digo, tenta olhar por uma outra perspectiva, não tenta só pensar que é uma coisa que vai te causar mais problemas. Pensa que é uma coisa que vai amenizar os seus problemas. Não que isso pode... Lógico, vai ter o julgamento, mas você vai ter um porquê você é desse jeito. Não vai estar perdido, não vai estar igual ela tem no escuro. Você vai ter uma luz ali que você vai conseguir seguir ela tranquilamente. E as mães, eu digo, acolham mais seus filhos, tenta compreender. Ele é diferente, você sabe disso. Não adianta pegar e falar, ele pode mudar. Ele não vai mudar. Principalmente se você não se esforçar no sentido de levar ele a tratamentos. Ele não vai mudar, ele vai continuar igual, se não até pior, porque o autismo regride. Mas ele também pode evoluir muito. Se você mandar ele para, levar ele em tratamento, dar o apoio, ter todo
o cuidado que ele necessita. E lógico, não faltando o amor e o carinho que é super necessário. Muito obrigada. De nada. Vivi, deixa sua mensagem para essas mães aí. Bom, a minha mensagem, na verdade, é o que ocorreu comigo em relação a Laine. E eu acho que nós pesamos muito em relação aos nossos filhos. Eu digo hoje, em especial, aos que são verbais e aos ditos leves, né? Porque nós acabamos exigindo mais, porque nós achamos que, como ele é verbal, ele pode falar. Então nós chegamos nele e falamos que ele deve falar e exigimos que ele fale. Então, o verbalizar nem sempre é comunicar. Tem uma diferença entre ele verbalizar e comunicar. Dizer o seu sentimento, dizer o que se sente um frio, dor, incômodo. Para ele é um sofrimento muito grande você exigir que ele diga tudo isso. Então, respeite isso no seu filho, não exija o que ele não consegue, né? E com o tempo, com muito amor, muito carinho, talvez ele venha conseguir se comunicar. E nem sempre uma boa comunicação venha de uma verbalização. Existem tantas formas de comunicar, né? É verdade. Só tenho que agradecer, Vivi, Laine. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Mais uma história de vida. E fiquem com Deus. Agradecemos. Impossível não se emocionar com essa história de hoje. Quero agradecer a Vivi, agradecer a Laine por ter nos acolhido aqui. E o programa Se Liga Aí se despede de vocês. Até a próxima terça-feira. E vou deixar vocês com uma mensagem maravilhosa da Beth, lá do Centro Irmão Mateus. Muita luz para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Se liga aí. Boa noite, meus amigos. Quero deixar uma mensagem para a semana, para a gente refletir e colocar em prática no dia a dia. As pessoas mais importantes não são aquelas que têm a cabeça cheia de conhecimento, são aquelas que têm o coração cheio de amor, as orelhas prontas para escutar e as mãos prontas para ajudar. Um bom final de semana a todos, com muita paz, muita luz. Que assim seja.